Olá, meu nome é Camila e eu vou dar uma breve introdução sobre o sistema reprodutivo de suínos masculino e feminino. Bom, o aparelho reprodutor de suínos feminino e masculino são bem parecidos. Eles são basicamente divididos entre os que armazenam, transportam e produzem gametas. Agora eu vou citar um dos principais órgãos que compõem o aparelho reprodutivo feminino de suínos. Bom, temos o ovário com tuba uterina, que vai ser onde vai produzir os gametas femininos e hormônios. E já na tuba uterina, eles capturam os ócitos que o ovário libera e transportam para o útero, onde o ovo fertilizado é acomodado. Tem a vagina, que é o órgão copulador, e na sua continuação tem o vestíbulo, que é o canal de parto e passagem para excreção urinária. Agora um pouco sobre o aparelho reprodutor de suínos masculino. Os órgãos genitais masculinos estão envolvidos no desenvolvimento, amadurecimento, transporte e armazenamento de gametas. Eles compreendem um par de testículo, que é onde produz esperma e hormônio, os ductos, o epidídimo, que armazena esperma durante o amadurecimento, antes de passar pelo ducto e pela uretra. A uretra, que na sua parte distal forma um caminho combinado para passagem tanto da urina como do sêmen. E as glândulas genitais acessórias, que escoam suas excreções na uretra para contribuir para o volume do sêmen. E tem o pênis, que é o órgão copulador masculino e que deposita o sêmen no trato reprodutor feminino. Agora a seguir teremos mais explicações sobre o aparelho reprodutivo de suínos. Eu sou a Gabriela e eu vou falar sobre as tubas uterinas e o útero. As tubas uterinas têm a função de conectar o ovário com o útero, e o útero tem a função de acomodar o embrião durante seu desenvolvimento. O útero é um órgão oco e ímpar que está situado entre a bexiga urinária e o reto. O útero também possui 3 camadas, que é o endométrio, que é a camada mais interna de tecido vascularizado e rico em glândulas, o miométrio, que é a camada intermediária responsável pela contração do útero, e o perimétrio, que é a camada que reveste o útero externamente. Os suínos possuem um útero do tipo bicornual, portanto, eles possuem 2 cornos, que é este e este. Os cornos é o lugar responsável pela gestação do feto. Na junção desses cornos, que é aqui, a gente tem o corpo do útero. E caudalmente ao corpo do útero, a gente encontra a estrutura chamada cervix. A cervix começa no ósseo uterino externo e termina no ósseo uterino interno. Entre esses 2 ósseos, a gente possui um canal chamado de canal cervical. A cervix representa um fechamento do útero. Ela tem função de não deixar que micro-organismos passem da vagina para o útero. Ela também é responsável pela seleção de espermatozoides e auxilia na permanência do feto dentro do útero. Essas aqui são as tubas uterinas. Elas têm como função ligar o ovário ao útero. As tubas uterinas são divididas em 4 regiões. A região do infundíbulo, que é uma região que parece um funil e serve para captar o óvulo. A região da ampola, que é a região mais dilatada das tubas uterinas e é onde ocorre a fecundação. E a região do istmo, que é o trecho mais comprido e sinuoso. A região do istmo termina no ósseo uterino da tuba uterina, que é aqui. Oi, meu nome é Tayara e eu vou falar sobre o ovário do suíno,
Aqui nós temos os ovários inteiros. Aqui nós temos os ovários abertos. O ovário é composto por 4 estruturas: o córtex, o folículo terciário, a medula, que não dá para ver aqui, e o estigma. O ovário das póricas desce até o abdômen. Sua função é a produção de hormônios que também contribuem com o desenvolvimento dos traços femininos e sua principal função é a regulação do ciclo do cio. Logo após o ovário é possível visualizar as tubas uterinas. E seguindo as tubas uterinas, temos o corno do útero, que é uma das estruturas que compõem o útero. Na medicina veterinária, eu vou falar sobre o órgão vagina. A vagina é um órgão do aparelho reprodutivo que se estende do colo do útero à vulva. Vagina. Dentro possuímos o ósseo externo da uretra, aqui o vestíbulo vaginal, aqui é o lábio vulvar e aqui o clitóris. Oi, meu nome é Patrícia, eu vou falar sobre os ductos deferentes, a próstata e o epidídimo. O epidídimo está firmemente anexado ao testículo, cuja união é mantida por tecidos conjuntivos. Ele pode ser dividido em 3 partes, que é a cabeça, o corpo e a cauda do epidídimo. A cabeça do epidídimo recebe os ductos eferentes do testículo e, após penetrar no epidídimo, o ducto eferente se une para formar o ducto do epidídimo. Já no corpo do epidídimo se formam os ductos contorcidos. Os ductos contorcidos prosseguem como cauda do epidídimo, que é aqui, e ele se fixa na extremidade caudal do testículo pelo ligamento próprio do testículo e ao processo vaginal, pelo ligamento da cauda do epidídimo. Esse ligamento projeta fibras na camada profunda do escroto. Aqui o ducto do epidídimo, os espermatozoides amadurecem, o fluido testicular é absorvido, os fragmentos celulares sofrem fagocitose e os nutrientes para os espermatozoides são secretados. E aqui atrás, saindo da cauda do epidídimo, saem os ductos deferentes. Ela é uma continuação do ducto do epidídimo e é intimamente inserido na túnica vaginal. Podemos encontrar dentro do ducto uma glândula acessória que se chama glândula vesicular. E o ducto deferente atravessa a próstata e se abre na uretra e no colículo seminal. A próstata está presente no suíno e ela é composta em 2 partes, uma espelhada e difusamente na parede disseminada e a outra o corpo compacto situado na extremidade da uretra. Sua função é produzir o fluido que protege e nutre os espermatozoides no sêmen. Meu nome é Cíntia e eu vou falar sobre o prepúcio, o pênis, o testículo e a uretra dos suínos. Nos suínos, os testículos estão localizados próximo da região do ânus, na região perineal, numa posição mais oblíqua, sendo o mais caudal de todas as espécies. Os testículos são responsáveis pela produção de hormônios e pela produção de espermatozoide. O testículo ele é revestido por peles e o conjunto dessas peles é o escroto. Nessa peça, as túnicas que aparecem é a túnica vaginal, que é essa túnica mais lisa, e a túnica albugínea, que é essa mais fininha que cobre o testículo. Na parte interna do testículo, a gente vai ter o mediastino testicular, que é essa partezinha mais branquiçada, e em volta nessa parte aqui é o parênquima testicular. O pênis é um órgão copulatório e ele é responsável pela deposição do sêmen no trato reprodutivo da fêmea. A sua localização. Ele se estende do arco isquiático cranialmente entre as coxas até a região umbilical.
O pênis ele é constituído de raiz, corpo e glande. A raiz ela é inserida nas laterais do arco isquiático por dois pilares musculares que se unem ventralmente, originando o corpo do pênis, que daí vai vir aqui. O corpo ele inicia na junção dos pilares e constitui a maior parte do órgão. Em sua origem está inserido na sínfise isquiática pelos ligamentos suspensórios do pênis. E aqui, né, é a glande. Possui dois corpos eréteis. Nessa peça não dá para ver porque fica na parte interna do corpo. O corpo cavernoso é a maior parte do pênis e ele apresenta o suco uretral que aloja a uretra e o seu músculo. O corpo esponjoso do pênis é a parte cavernosa da uretra, que forma um tubo ao redor da uretra e é contínuo em sua extremidade cranial com a glande do pênis. Ela está localizada internamente no corpo do pênis e ela se prolonga desde o ósseo interno da uretra até o ósseo externo da uretra. A função da uretra é conduzir a urina e o esperma ao meio externo. É uma dupla pele que reveste o pênis e a sua função é a proteção do pênis.